Então vamos dar início a mais uma escola bíblica dominical, não esquecendo que estamos estudando o Catecismo Maior de Westminster. Estamos no capítulo 10º, que tem como título os benefícios da obra do mediador, e a pergunta de hoje é a pergunta número 78. Esse estudo ele é baseado no livro Catecismo Maior de Westminster comentado. Ele foi escrito por Johannes Gerhardus Voss e também pelo comentário do Catecismo Maior de Westminster da Igreja Presbiteriana da Aliança em Limeira. Então, esse material, o material de Limeira está disponível na web. Se você quiser, pode ter acesso a ele. Mas, por acaso, se você tiver dificuldade em encontrar, porque recentemente eu tentei baixar novamente e não consegui mais encontrar. Mas se você tiver alguma dificuldade, como é um material público, peço para mim e outras pessoas que também têm o material, a gente pode compartilhar. Então, irmãos, qual é a pergunta número 78? Como a santificação dos crentes é imperfeita? Antes disso, vou fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Queremos nesse momento, ó Pai, te agradecer porque tu tens nos privilegiado com essa oportunidade de aprender mais e mais de ti. Aprender mais da tua palavra, que é viva e que é eficaz. Ó Deus, abençoa esse momento de edificação, mas que, ó Pai, nós não possamos ser somente ouvintes, mas também e principalmente praticantes da tua palavra. Ajuda-nos, Pai. Carecemos de ti, carecemos da tua presença constante no nosso meio. Nos direciona no caminhar. É o que eu oro, agradecido, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, a pergunta é, vimos estudando, né, todas essas perguntas, desde a primeira pergunta, estamos agora na pergunta 78, já estudamos sobre justificação, adoção, e agora o foco é mais na questão da santificação. Então a pergunta número 78 é, como a santificação dos crentes é imperfeita? Então, o que os teólogos de Westminster chegaram à conclusão de como a melhor resposta a essa pergunta é: a santificação dos crentes ela é imperfeita por causa dos restos do pecado que permanecem neles. Então, por que a minha santificação ela é imperfeita? Porque eu permaneço pecador. E também das perpétuas, eu destaquei até o perpétuas, concupiscências da carne contra o espírito. Há uma luta constante, irmãos, da nossa carne contra o espírito. Por isso, são eles, muitas vezes, arrastados pelas tentações e caem em muitos pecados. Não esqueçamos que Tiago ele fala de provação, mas essa mesma provação ela pode se tornar uma tentação. E muitas vezes ela torna-se uma tentação. Cabe a nós resistirmos ou não à tentação. Porque se você sucumbir à tentação, vai dar origem ao pecado. São impedidos em todos os seus serviços espirituais. Então esse nosso pecado, nossa tentação, acaba nos impedindo de tratar as questões espirituais. E mesmo as nossas melhores obras são imperfeitas e manchadas diante de Deus. Por mais que você faça a melhor obra possível e imaginável, essa tua melhor obra possível e imaginável, ela certamente é imperfeita e manchada diante de Deus. Então essa é a resposta. Podemos até parar por aqui. Sabemos por que a nossa santificação ela é imperfeita e podemos ir para casa. Entretanto, faz necessário que venhamos a dar base bíblica para essa resposta. Então não é só ter a resposta pela resposta. É ter a resposta, mas também ter o embasamento bíblico para essa resposta. Então vamos lá para esse embasamento bíblico. Então, na resposta foi dito que a nossa natureza era uma natureza corrupta, era uma natureza pecaminosa. Não é só nos descrentes, não. Até mesmo nós que somos crentes,
temos natureza corrupta e pecaminosa. Nós lutamos contra muitas tentações, entretanto, caímos muitas vezes fazendo esses muitos pecados que tem aqui. Mas por que estou falando isso? Ora, Romanos 7, do 18 ao 23, olha só o que nos diz. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Já começa assim, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Eu até quero fazer o bem, mas eu não faço. Continuando, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Percebe uma luta que existe, mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então está dizendo que quem faz isso, eu quero fazer o bem, mas por que eu faço o mal? Porque habita em mim o pecado. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Então a lei diz para mim que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Então, apesar de eu saber que a lei é boa, eu tenho prazer na lei de Deus, só que vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então, irmãos, o que essa passagem está nos dizendo é que nós temos realmente uma natureza pecaminosa. Que nós, muitas vezes, caímos nas tentações. E é por isso que nós pecamos. Nós já nascemos pecadores, é o que diz Salmo 51. E em pecados concebeu nossa mãe. Então já somos pecadores. A nossa natureza é pecaminosa. E mesmo os crentes, Paulo escrevendo aos Romanos, mesmo os crentes sofrem dessa luta espiritual. Ainda com relação a essa questão da nossa natureza pecaminosa, também a passagem que está em Marcos 14, do 66 ao 62, que nos diz exatamente a negação de Pedro, que diz, estando Pedro embaixo, no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote e vendo a Pedro, que se aquentava, fixou e disse, tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo, não conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo, tornou a dizer aos circunstantes, este é um deles. Mas ele, outra vez, o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro, verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar, não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então, Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Marcos 14, 66 a 72. Pedro, um homem que andou com Jesus, que disse que morreria com Cristo, uma criada, não foi nem o sumo sacerdote, foi uma criada do sacerdote que o interrogou e ele negou. Vejam, Pedro sucumbiu à tentação e caiu exatamente nesse pecado. Existem vários outros exemplos na Bíblia sobre essa questão de nós somos realmente pecadores e sucumbimos muitas vezes às tentações. Uma outra parte dessa pergunta, melhor, da resposta a essa pergunta, ela diz que aquele resto de pecado que permanece em nós, mesmo nós sendo crentes, ela nos embaraça quando estamos fazendo algum exercício espiritual.
Como assim? Então, olha a passagem bíblica que está em Hebreus 12, versículo 1. Inicialmente eu vou ler a da Almeida Revista Atualizada, que diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, há uma grande número de testemunhas que nos desembaraçam, que nós somos embaraçados espiritualmente. Nós somos, inclusive aqui, na outra resposta, ela deixa um pouco mais claro que a nova versão transformadora, olha só que diz: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos. Então aqui, ao invés de embaraçados, aqui a nova versão transformadora traduziu como vagarosos. Somos muito devagar, embaraçados, não conseguimos dar um passo à frente. E continuando do pecado que nos atrapalha. Então aqui, em vez de tenazmente nos assedia, a nova versão transformadora usou o termo que nos atrapalha. E corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Okay? Então, realmente, irmãos, quando a gente está, a nossa natureza muitas vezes nos impede de praticar nossos exercícios espirituais, de praticarmos a oração, praticarmos leitura da palavra, a meditação na palavra de Deus. Muitas vezes nosso pecado nos impede de fazermos essas coisas, por causa exatamente desse pecado que tenazmente nos assedia, e nos assedia todo dia, toda hora. Uma outra parte dessa resposta a essa pergunta no 78 é exatamente as nossas melhores obras, mesmo as nossas obras dos crentes, são imperfeitas e manchadas diante de Deus. Qual é a base bíblica? Isaías 64, versículo 6, que diz: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Então, toda a nossa justiça, toda a nossa boa obra, para Deus, Ele considera como trapo de imundícia. Faz necessário dizer aqui o que significa trapo de imundícia. Alguém sabe dizer o que significa trapo de imundícia? Eu sei, vocês estão envergonhado. Um pedaço de pano bem sujo. Isso. É um pedaço de pano bem sujo mesmo. Que é exatamente aquele pano que as mulheres usam quando estão em regras, para ficar mais... Não, vamos falar o português claro. Quando a mulher está menstruada, aquele pano ou aquele absorvente que as mulheres colocam quando estão menstruadas, é exatamente isso que significa esse trapo de justiça. Então, se você quiser comparar toda a tua justiça, compare com aquele pano sujo de sangue. Inclusive, Efésios 2, né, a partir do verso 8, diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas lá no versículo 10 diz uma coisa interessante. Por um lado diz que não é por obras, mas no versículo 10 diz que é para as obras. Então diz que para que venhamos a fazer as boas obras que Cristo preparou para que andássemos nelas. Então não é que não deve fazer boas obras, não é isso. Não é isso. Mas certamente você não é salvo por causa das boas obras. Não, você é salvo pela graça.
Então, o outro aspecto da resposta é que a santificação imperfeita dos crentes é um fato reconhecido pela Escritura. Por quê? 1 João 8 já nos diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Quer uma outra passagem para dizer que você é miserável, pecador? E em pecado, minha mãe. Salmo 51, 5. Tiago 3,2 também nos exorta. Olha só o que diz: porque todos, aqui todos tem exceção, todos é todos mesmo, porque todos tropeçamos em poucas coisas, em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Mas alguém que consegue não tropeçar no falar? Ou nunca tropeçou no falar na sua vida? Mas o fato é que nós todos tropeçamos em muitas coisas. Tiago também, 5,16, diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros e orar também uns pelos outros para serem curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, só confessa os pecados quem é pecador. Como foi falado, né? Só precisa do médico aquele que está doente. Aquele que está são não precisa do médico. Da mesma forma, você só precisa de um Salvador se você tiver pecado. Porque se você não tiver pecado, não precisa de Salvador. Concorda comigo? E também não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Eclesiastes 7, 20. Podemos enumerar várias outras passagens bíblicas. Por exemplo, Romanos 3, não há um justo, não há um sequer. E continuando, não há quem tenha, não há quem busque a Deus. E aí por aí vai. Então realmente fica estampado para a gente que realmente nossa santificação ela é imperfeita. É imperfeita. Porque a busca da santificação, sabe qual é? É chegarmos à estatura de Cristo. É chegarmos ao patamar mais alto. O sarrafo mais alto, que é Cristo. Mas eu vos pergunto, alguém conseguiu atingir esse sarrafo? Não. Mas é o alvo. Temos que buscar atingir aquele sarrafo. Mesmo que você não consiga, mas tem que buscar. Fazer todo o possível. Então, vamos agora partir para algumas questões doutrinárias que eu me baseei aqui naquele comentário da Igreja Presbiteriana de Limeira. Duas questões que basicamente são importantes nós elencarmos aqui. O primeiro aspecto tem a ver com imperfeições naturais. A nossa imperfeição, ela tem origem exatamente pelo fato de nós sermos criatura. Nós somos criaturas. Nós somos receptores dos bens morais provenientes do ato criador de Deus. Fomos criados dentro de um certo padrão, só que nós tínhamos a possibilidade de pecar. Adão e Eva tinham a possibilidade de pecar, que foi o que realmente aconteceu. Eles realmente pecaram. É por isso que está dito que o crente não possui a essencialidade da justiça e da pureza. Quando você vai comparar com Deus, por exemplo. Deus ele é santo. Deus ele é puro. Deus ele é justo. Só que o homem não. Porque na medida que havia a possibilidade do homem pecar, e como pecou, então ele não tem essa essência justa, essa essência pura, apesar de ter sido criado puro, apesar de ter sido criado justo, mas havia a possibilidade de pecar, e como ocorreu? Que é o que está escrito aqui: mesmo antes do pecado, ele sempre esteve sujeito ao pecado, sempre.
E lembro da última vez que eu fiz uma pergunta aqui para vocês. Jesus Cristo, homem, havia possibilidade de pecar? Sim ou não? Não respondo agora. Medite na resposta. Jesus Cristo, homem, havia possibilidade de pecar? Sim ou não? Ok, vamos para frente. Por que a gente fala da imperfeição natural? Quando você vai comparar com a questão divina, a questão de Deus, a gente percebe que a fonte da perfeição está no Criador. Quando você se afasta do Criador, não tem como você buscar a perfeição. Porque o Criador, Deus, ele é puro por natureza. Ele é eternamente santo. É impossível que Deus peque, porque a impecabilidade é um atributo de Deus. Ele é santíssimo e imutavelmente incontaminável e incorruptível. Voltando àquela pergunta que eu falei para vocês. É possível que Jesus Cristo, homem, pecasse? Não respondam, meditem, antes de responder, meditem, ok? O ideal humano e o divino não se tocam, não tem como o divino e o humano se tocar, apesar do que vocês estão pensando aí. Mas espera aí, Deus, Filho, não se fez homem? Foi. O Deus Filho encarnou como homem. Mas já aconteceu o inverso? O homem se tornar Deus? Como foi a argumentação da serpente? Pensem também. Talvez não. Então perceba que tudo vem de Deus. Nada do homem para Deus. Tudo, a origem de tudo é de Deus para o homem. Então não há transportabilidade do universo humano para o divino. Não consegue transportar nada do humano para o divino. Porque as coisas boas, de acordo com o Tiago também, vêm lá do alto. Enquanto a fortaleza é a essência do Criador, do nosso lado, nós temos a fraqueza. Nós somos fracos, somos limitados. É por isso que a divindade ela é inatingível pelo ser humano, se Deus assim não o chamar. É por isso que eu sempre falo, Cristo disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Algumas pessoas veem a passagem, passam de lado, mas algumas pessoas ouvem essa palavra e vão até Cristo. Só que quando chegam até Cristo, Cristo diz assim: não foste vós, escolhestes a mim, eu que vos escolhi, para que vades e deis muito fruto. Aí lembrei da Verônica. Verônica já ajudou bastante. Entra no... Verônica? Ou Mônica, desculpa, Mônica. Você entra numa porta, está lá estampado, na frente da porta, vinde a mim. Aí quando você entra pela porta, olha para trás e está escrito: não foste vós, escolheste a mim. É exatamente isso que acontece. Nós somos fracos. A divindade inatingível pelo ser humano. Então, Deus se fez homem, mas o homem não se faz Deus, desde que é unilateral. O crente ele é santo por concessão. O crente é santo por concessão. De quem? De Deus. Jamais, em lugar algum, o alto
aperfeiçoamento. Não existe esse autoaperfeiçoamento, porque a santificação é obra do Espírito Santo no regenerado. A primeira coisa que o Espírito Santo tem que fazer, tirar a pessoa da morte espiritual e lhe dar a vida, que chama-se regeneração. E depois começa a trabalhar naquela pessoa exatamente a santificação, que não é um ato, é uma obra, porque é uma obra que é um processo, que tem dia para começar e só vai terminar quando Cristo voltar, ou quando Cristo voltar pela segunda vez. Então tem esse aspecto aqui. O segundo aspecto doutrinário que vale a pena nós falarmos aqui é que a nossa santificação ela é feita pela graça. Sabemos que nós continuamos com as nossas naturais deficiências. Somos fracos, como falei, somos limitados. Temos a mortalidade. Mas nós somos santos porque Deus, pela sua insondável e incompreensível misericórdia, nos escolheu, nos separou para si mesmo e também nos justificou em Cristo Jesus. Então, esse é o primeiro aspecto. Mas, olha só interessante, a debilidade humana, ela é incapaz de manter-se fiel ao Senhor. Isso nós já vimos, que as Escrituras nos falam, tem várias passagens que falam sobre isso. E essa debilidade humana, não é só eu que tenho essa debilidade humana, não. Não são só vocês que têm essa debilidade humana, não. Se você for olhar os heróis da fé, todos eles têm passagens que atestam que eles foram débeis também. Todos eles. E todos eles são observáveis na prática. Se você faz uma reflexão, você vai ver. Você é incapaz de manter-se fiel ao Senhor. Isso mesmo os eleitos. Mesmo os crentes fiéis, verdadeiros, são débeis. São defeituosos. São falíveis. A santificação, meus irmãos, sem dúvida, ela é uma marcha para a perfeição. É o sarrafo. Essa é para o maior e mais estreita comunhão com Cristo. Tem até a doutrina da união mística do crente com Cristo. Já falamos sobre isso em perguntas anteriores. Então, nosso objetivo é nos conformar com o padrão ético do Criador. Porque o padrão ético do Criador não muda. Não muda. O sarrafo não é baixado, não. O sarrafo está lá em cima, ele vai permanecer lá em cima. Porque o Deus que eu sirvo e que vocês servem também, ele é imutável. Ele é imutável. Então o sarrafo está lá em cima. E Deus é incapaz de baixar um milímetro sequer desse sarrafo. Nós que somos eleitos, somos santos porque Deus é santo, mas nós nunca seremos como Ele é. Isso é um fato. Mas temos que buscar. Irmãos, quando eu digo que o sarrafo está lá em cima, Deus não vai baixar o sarrafo. O que Ele fez para garantir que nós conseguíssemos ultrapassar esse sarrafo? Simples. Entregou o seu próprio filho. O filho teve que ultrapassar o sarrafo. Uma vez que o filho ultrapassou o sarrafo, todos aqueles que têm fé no Filho de Deus também ultrapassam o sarrafo. Mas o sarrafo não é baixado, em hipótese alguma. É por isso que nós temos um Senhor e Salvador único, Jesus Cristo. Único Senhor e Salvador. E, meu, como última parte, essa questão mais doutrinária, o santo,
é aquele que se humilha aos pés do Salvador, aquele que se reconhece ser pecador, aquele que se considera, e porque é verdade, indigno da sua misericórdia, sempre carente do perdão de Deus. É por isso que nós confessamos nossos pecados. É por isso que está dito o seguinte, no finalzinho: a santificação de cada dia dos escolhidos não se verificará e não se efetivará sem a diária confissão sincera de pecados. A ânsia de ser igual a Deus não é virtude santificadora, é sinal de pecaminosidade. Lembra do pecado, da queda do homem? Mas vocês vão ser iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. Viu a mulher que a fruta era apetitosa, gostosa de se olhar, de se ver, tomou do fruto, comeu, e também deu para o seu marido, e ele também comeu. Então, não é uma virtude a ânsia de ser igual a Deus, não é uma virtude santificadora. Então, somente ela é sinal de pecaminosidade. Já que agora somos perfeitos conhecedores a respeito da questão da santificação, a santificação, tenho aqui algumas perguntas. Prova agora. Prova agora. Se é verdade que o crente recebeu a salvação, por que é que a santificação ainda é imperfeita? Um de cada vez. Não. Um de cada vez. Mônica, não sei se todos conseguiram ouvir, mas só para dar um resumo do que falou ali a Mônica. Então, ela está ensinando o filho dela a escrever, está fazendo produção de textos, e a própria produção de textos é um processo. Da mesma forma como Deus faz conosco, nos salvou, mas a nossa santificação ainda é um processo, que vai ter altos e baixos, né? Então, é um processo. Então, por que a nossa santificação ela ainda é imperfeita? Exatamente porque é um processo, e com o processo tem os seus altos e tem os seus baixos, ok? Ok. Então, Mônica, é isso mesmo, é exatamente isso. Só que, assim, a resposta acadêmica, digamos assim, né, é que, lembra que, acho que foi na última aula que eu até interferi e falei exatamente isso que está escrito aqui. Lembra que nós temos o trato de Deus com o pecado, ele se dá por etapas, né? A questão dos processos ali. O primeiro aspecto é exatamente a justificação, né? Porque na justificação você é salvo da culpa do pecado, mas você continua sendo pecador, mas não tem mais culpa, porque Cristo pagou pelo seu pecado. Mas olha só que interessante, o pecado ele ainda tem poder sobre mim, ou melhor, pode ter poder sobre mim. Como é que eu faço para minimizar isso? Com a santificação, que é o processo. Mas olha só que interessante, no futuro nós seremos salvos até mesmo da presença do pecado, porque exatamente na glorificação nós já não seremos mais alvos, após a glorificação, não seremos mais alvos do pecado. Não vai haver mais chance de nós virmos a pecar. É por isso que primeiro período dessa resposta é o seguinte: o crente está, em um sentido, foi salvo, em outro sentido, está sendo salvo, e em outro sentido será salvo. Por quê? Porque a questão do pecado, Deus trata no passado, no presente e no futuro. Que corresponde a justificação, santificação e glorificação. A pergunta da Bel. Por causa da nossa natureza pecaminosa, vamos continuar pecando.
Mas isso só vai se resolver quando Cristo vier pela segunda vez e nós formos subir com o nosso corpo glorificado. Ou, se você tiver, nós, né, morto, vai ser ressurreto, né, já com o corpo glorificado. Mas se você estiver vivo, vai ser arrebatado e o seu corpo vai se tornar corpo glorificado. A outra pergunta: a nossa santificação ela é imperfeita por causa de algo fora de nós ou por algo que está dentro de nós? O que vocês acham? Dentro? Muito bem, dentro de nós. Embora algumas pessoas queiram colocar a culpa do nosso pecado em algo que foi externo. É muito comum você dizer assim: poxa, esse diabo já me pegou. Mas o diabo não fez nada. Fez foi você. Foi a tua cobiça que fez. Não fiz nada. Ou o mundo diz assim: está me culpando por quê? Não fiz nada. Você que cobiçou. Você que deixou cair-se pela tentação. Mas realmente é por causa de algo que está dentro de nós. Porque o nosso principal inimigo somos nós mesmos. Nosso principal inimigo é a nossa carne. Nós temos 3 inimigos de acordo com Efésios. O diabo, o mundo e nós mesmos. Do qual pior somos nós mesmos, nossa própria carne. Outra pergunta. Tudo bem, mas os fatores externos, como o mundo e o diabo, também nos levam o crente a fazer concessões pecaminosas? Sim ou não? Então, os fatores externos podem levar? Resposta: podem. O diabo pode nos tentar. O mundo pode nos tentar. Mas quem decide quem vai cair? Então a resposta é: ok, podem. Pode seduzir. Mas, se não fosse toda natureza pecaminosa, você não cairia. Então, meus irmãos, nada de ficar culpando A, B ou C, não. A culpa é minha. A culpa é de vocês, por causa da natureza pecaminosa. Interessante esse último período aqui dessa resposta. A mera condenação dos pecados do mundo não tornará os crentes santos nem semelhantes a Cristo. Já discutimos sobre isso aqui numa outra pergunta. Tipo, você foi multado, não sei se você lembrar, você foi multado e alguém foi lá e pagou a sua multa. Então, alguém foi lá e tirou, né, a condenação. Ok. Fiador. Ok, fiador. Mas o que acontece se você não tem carteira? Você foi multado porque está sem carteira. Alguém falou e pagou. Ok. Mas você continuou sem carteira. Então, por isso está dizendo aqui: a mera condenação dos pecados do mundo não tornará os crentes santos nem semelhantes a Cristo. Porque precisa ter a carteira. Entenderam? Não é só alguém pagar. Tem um sarrafo. Tem que subir o sarrafo. Tá? Outra pergunta. Quais alguns nomes usados na Bíblia para designar a natureza pecaminosa que permanece até nós que nasceram, até nos que nasceram de novo? Qual é? Outros nomes para a natureza pecaminosa? Quem lembra aí? Vou dar uma dica. O contrário do novo homem é velho. Então o velho homem é um. Qual é o outro? Só para dar uma dica. Assim. Carne. Velho Adão. Tudo bem. Porque tem dois Adãos. Né? Tem o segundo Adão também. Só isso? Morto também. Tem uma que tem
com relação ao coração. Coração de e coração de... Coração de pedra, também, coração de pedra. Coração faraó? Duro. Sim, coração duro, né? Enfim, tem esses nomes aí, ok? Corpo desta morte, carne, como alguém falou, enfim. Qual o significado da palavra carne? Pois assim, eu tenho 3 inimigos: o diabo, o mundo e a carne. A carne é você mesmo. Você mesmo. Mas tem um significado assim. Quais são as tuas características? Não assim, não é tua, né? Todos nós temos. Nossa natureza, qual é a nossa natureza? Qual é a característica da nossa natureza? Ela é pecaminosa. Então, a carne, nesse sentido, é a minha e a tua natureza pecaminosa. Isso significa carne. Pode significar também o aspecto físico, corpo? Pode, claro. Pode ser corpo também. Mas a maioria dos usos é para essa natureza pecaminosa. Certo? Isso nós vimos no estudo de hoje. Segundo a Bíblia, o que caracteriza a vida cristã? A paz ou o conflito? Ou ambas? Eu acho que. Pois é. A gente repousa em Cristo e está em paz. Mas. Luta contra a carne. Perfeito. Então, eu vou até mudar aqui, vírgula, ou ambas. Porque não esqueçamos que a paz, ela é um dos aspectos do fruto do Espírito. Então, aqueles que têm o Espírito Santo morando no seu coração, têm que ter paz. Em qualquer circunstância. Mas onde é que fica o conflito? Aquilo que nós lemos lá de Paulo aos Romanos, que é os Romanos. Há uma briga constante, uma luta constante da carne, que é essa natureza pecaminosa, com o Espírito. Tudo bem. Então a resposta é ambas. Aí alguém falou, não sei se foi a Rosane ou foi a Riso. Foi a Rosane. Exatamente, que com Deus temos paz, mas com o pecado temos conflito. Outra pergunta. Por que a oração, o devocional, o jejum, como foi falado aqui, que está na pregação, que está cada vez mais raro o jejum, são sempre leitura da palavra, estão sempre tão difíceis, até mesmo para os crentes fervorosos? Por quê? Já está querendo colocar a culpa no mundo agora, Rafael? Olha aí, pelo menos. Não, mas o Rafael está correto. A resposta está perfeita, Rafael. Porque o mundo, ele nos tenta. O diabo também nos tenta. A nossa carne também nos tenta. Aí só vai depender se nós vamos sucumbir ou não a essa tentação. Né? Porque Deus não tenta ninguém. Deus prova. Aí não tenta. Quem tenta... Não, está correto. Não, sério, está correto. Quem tenta é o mundo mesmo. O diabo, ele nos tenta. Aí depende de você dizer sim ou não para essa tentação. Mas está correto. Então o resumo da história é: por que nossos exercícios espirituais são sempre tão difíceis? Por causa da minha e da de vocês natureza, que é pecaminosa. E fica cada vez mais difícil nós crucificarmos a nossa carne. Cada vez mais difícil. É por isso que Cristo disse, que Jesus disse para aquele jovem que disse que praticava todos os mandamentos desde a infância. Aí Cristo disse para ele assim: ok, fizeste bem. Agora, vá, vende tudo que tens e me siga. Foi o que aconteceu com o jovem? Entristeceu-se. Entristeceu-se. Porque ele era dono de muitas
posses, muitas posses. Então, crucificar a carne está cada vez mais difícil. E é por isso que o catecismo, né, de Westminster nos diz que os crentes são embaraçados. Não tem direção, muitas vezes. Não é que não tem direção, né? É confuso, né? Como é que foi falado anteriormente? Da nova ação transformadora? Esqueci agora. São confusos, são desorientados. Deixa eu voltar, só para... Nova ação transformadora, só para não perder aqui o fio da meada. Somos atrapalhados, né? Atrapalhados. Então nós somos atrapalhados. Por último, o que é verdade sobre as nossas melhores boas obras? Para Deus, para trapo de imundícia, entendeu aí? Ou seja, para Deus nossas boas obras são o quê? Perfeito ou imperfeito? Imperfeito. Pura ou impura? Impura. Então, para Deus, até nossas melhores boas obras são imperfeitas, são impuras, por causa do pecado que permanece no coração e na vida de todos nós. O que o pastor falou é aquele velho problema, né? Você pensa que Tiago contradiz Paulo, quando você não faz a leitura atenta. Quando Tiago diz, né, que a fé sem obras é morta. Tem que ser produtiva. E o que o Paulo falou não contradiz o que Tiago fala. Não contradiz. Porque ele diz muito claro, né, que a salvação não é pelas boas obras. Não tem como ser. Mas ele é para boas obras. Porque nós temos que desenvolver a nossa salvação. Como é que vai para desenvolver a nossa salvação? Dando frutos. Como é que vai para dar frutos? Praticando as boas obras. Então veja que não há nenhum tipo de contradição. Só para complementar, antes de passar para o Vitor. Vitor, né? Dizer que nós não temos nenhum mérito. Que quando você solta fogos, você está achando que você tem méritos, né? E que pode chegar diante de Deus e fazer exigências. Então não é isso. É só dizer que o próprio Cristo disse assim, aquela passagem diz assim: porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Palavra de Cristo, né? Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Meu jugo é suave. Meu jugo só vai ser leve e só vai ser suave se eu estiver com Cristo. Porque se eu não estiver com Cristo... Mas assim, eu estou só corroborando o que você falaste, tá, Vitor? Só corroborando. Exatamente isso. Se eu estiver com Cristo, aí sim vai ser suave, aí sim vai ser leve. Se estiver afastado de Cristo, é pesado. E você não vai conseguir atingir. Não consegue atingir. Muito bem. Alguém quer fazer alguma outra colocação? Alguém quer fazer alguma pergunta? Mateus 5. Exato. Diz que assim brilhe, né? Brilhe dos homens, assim brilhe dos homens a vossa luz. Né? Isso. Para que os homens vejam as tuas boas obras e glorifiquem a quem? Glorifiquem a Deus Pai. Exatamente. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31, se não me engano.
A primeira, agora, é para a glória de Deus. Tudo que devemos fazer é sempre para a glória de Deus. Quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer outra coisa, deve sempre fazer tudo para a glória de Deus. Depois que do Catecismo Maior, que é exatamente isso. Qual o fim principal do homem? Primeira pergunta. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Vamos orar, finalizando esse momento. Ó Deus, muito obrigado pela tua edificação através da tua palavra, que para nós ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Ó Deus, que possamos sair daqui, ó Pai, não somente cheios do teu conhecimento, mas que possamos usar o teu conhecimento de forma sábia, usar o teu conhecimento para que possamos vir a praticar e através dessa prática virmos a dar muitos frutos. Essa é a nossa oração, ó Pai, que tu venha transformar nossas vidas, continuar esse processo de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ó Deus, abençoa a tua igreja e continua falando nos nossos corações que nós carecemos, ó Pai, estarmos constantemente em relacionamento contigo, porque é assim que nos exorta a tua palavra. Ó Deus, abençoa-nos, nos dá uma semana de vitórias, sempre na tua presença, e que possamos, ó Pai, colocar sempre diante do Senhor as nossas dúvidas, nossas inquietações, e que vimos a fazer todas as coisas para a tua honra e para a tua glória. Sê com a tua igreja, ó Pai. É o que eu te oro, agradecido, em nome de Jesus Cristo. Amém.